tertúlia. Água. Agora, a especialidade é hidrologia. Quem defendeu o verbete, estudou muito, é a nossa veterana professora Ana Isabel, que vai defender esse verbete de hoje no Skype, pelo Skype. Definição. A água é a substância química composta por 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e quando pura é incolor, insípida e inodora, podendo ser encontrada nos estados físicos, líquido, sólido ou gasoso. O elemento básico para a manutenção da vida de todo ser vegetal, animal, subhumano e humano. O fato de o planeta Terra e o corpo humano serem compostos de aproximadamente 70% de água. A condição fundamental da água na preservação do corpo físico, a digestão, a absorção e o transporte dos nutrientes, a base do sangue e secreções corporais, o papel essencial no processo de excreção e na manutenção da temperatura corporal. Eu li apenas 5 linhas, tem mais de 20 linhas aí, a fatologia. Agora, o parafato de as energias conscienciais poderem atuar na água, modificando a estrutura molecular. A projeção consciente pela flutuação em tanques de água. O banho diário favorecendo a expansão das recês. As repetições de experiências seculares na degradação da água. As fontes de hidroenergia. A água como elemento de composição físico-química do ectoplasma. Na argumentologia, nós temos o tópico da caracterologia com 36 designações de grandes acumulações de água, denominadas corpos hídricos. Agora, na remissiologia, de 15 verbetes, nós destacamos 5. Confrontação urbanística, suprimento vital, teoria dos 7 Cs, terra de todos, vida ecológica. Frase enfática. A água, o legado hídrico planetário, é direito, empréstimo e responsabilidade de todos. A utilização cosmoética e compartilhada contribui para a preservação e reeducação socioambiental. Você contribuiu para a preservação, conservação e renovação da água? Qual você contribui aí no caso, né? Qual o nível de autorreflexão quanto à responsabilidade no uso sustentável da água e as possibilidades de melhoria da qualidade dos recursos hídricos do planeta? A bibliografia específica tem 7 fontes bibliográficas. Agora, a mega-análise com João Paulo são 20 itens. Aquífero, manancial, potabilidade, reservatório, natureza. Saúde, planeta, ambientalismo, hidromagnetismo, hidroenergia. Hidroterapia, hidrosfera, hidrologia, hidratação, irrigação. Evaporação, nanofiltração, preservação, purificação e renovação. Agora, nós temos aí o verbete do dicionário hoje, é autorreparticiologia. O argumento é autodiscernimentológico. Eu chamo a atenção principalmente no argumentário, que tem 12 itens, que são categorias de elementos de duplas de divisões essenciais ou partilhas básicas por parte da consim lúcida. Eu lembro que esse verbete tem 73 itens, tem 22 contrapontos e 3 mega pensênitre vocabulário. Agora aqui para a nossa verbetógrafa, professora Ana Isabel. Enfatologia, página 1, 7ª linha. Por que ocorre a redução
para 50% de água na composição do soma a partir dos 60 anos de idade. E quais as consequências disso? É um processo patofisiológico, né, ou fisiológico natural do envelhecimento. A massa muscular perde líquido, ela fica mais seca, né? Os ossos também, eles ficam mais rígidos. Todas as estruturas, elas passam a ter menos líquido e envelhecendo. Até as próprias artérias, elas se endurecem. É a tal da esclerose das artérias, né? Tudo isso reduz a quantidade de água no sono. A consequência é o envelhecimento, mas agora, se o corpo se mantém em atividade, é provável que esse percentual não chegue a tanto, né? Na fatologia, página 2, quinta linha. Como é a atuação do aquaterrorismo, mais uma vertente entre tantas? São as contaminações das águas, né? Tem rios que banham um país, mas nascem em outro país. E eles podem ser contaminados na entrada de um país para o outro, e aí contaminar as pessoas, enfim. É contaminação de água mesmo, né? Um prédio, por exemplo, contaminar a água da caixa d'água, isso pode causar o aquaterrorismo. Eu já vi uma indústria que uma pessoa foi trabalhar e bebeu água na caixa, caiu lá e morreu afogada. Aí eles começaram a notar umas coisas diferentes na água. Foram ver, tinha um cadáver na caixa d'água. Dias depois, pensa bem, dentro da indústria, tinha mais de 1.000 operários. Na teoriologia, página 2, poderia nos detalhar a teoria do surgimento da água e a teoria da água expandida? A teoria do surgimento da água, ela diz que inicialmente na Terra não tinha água, mas haviam muitas erupções vulcânicas, e esse vapor vulcânico começou a se condensar, precipitou e formou a água. Aí se juntou os elementos, né, químicos, que é o hidrogênio e o oxigênio. E isso acontece até hoje, né, o ciclo da água, ele acontece dessa forma. A água evaporiza, condensa no espaço e precipita em chuva. Agora, qual foi a outra pergunta? Da água expandida. A água expandida, agora. Caberia incluir em tecnologia o sistema de dessalinização da água do mar? Pois é, uma boa, né? Em que? Tecnologia? É a dessalinização da água do mar. Agora, ele falou em tecnologia aí. Esse faltou. Agora aqui, por favor, em parafatologia, página 2, primeira linha. O parafato das energias conscienciais poderem atuar na água, modificando a estrutura molecular. Um japonês, que eu não sei o nome, ele fez testes com a água, ele retirou a água da natureza sem contato com muita energia consciencial. Colocou num vidro e emitiu a energia para essas águas, né? Em cada água ele emitiu uma qualidade de energia, a tristeza, a alegria, o amor. Quanto mais ruim a energia, a organização das moléculas eram mais desorganizadas. Quanto melhor o amor, a alegria, a paz, ela formava uns desenhos muito bonitos, rosas, e uma composição gráfica, não sei se é isso que eu posso dizer, mais organizada e mais bonita. Esse tem no filme Quem Somos Nós, eu acho. Agora, em parafatologia, página 2, segunda linha, poderia ampliar a projeção consciente pela flutuação em tanque de água? Eu nunca testei isso, mas a própria sensação de estar flutuando em tranquilidade
pode promover a projeção da consciência. Pode fazer descoincidência. Não tenho Agora, experiência. Eu estou com problema de áudio. Não escuto picado. Em tecnologia, página 2, terceira linha. Poderia ampliar a técnica da hidroprojeção? Hidroprojeção? Tecnologia. Página 2, terceira linha. Eu coloquei aqui, mas eu estou sem muito conhecimento, mas eu penso que a hidroprojeção não é a técnica de se ficar sem tomar água e colocar um copo de água à frente para que possa levantar à noite para tomar água? Essa eu fico devendo. Gente, então, eu entrego a nossa professora Ana Isabel para vocês. Pode perguntar, que Skype funciona, né? Aqui, alô? Eu gostaria que se aprofundasse, por favor, a interação gota d'água, acidente de percurso, entender essa relação. O acidente de percurso, ele acontece mais por um descuidado da gente, né? E as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando decisões, vai decidindo por caminhos, até que toma uma decisão, mais uma decisão, onde acontece o acidente de percurso. Então, essa questão de gota d'água seria mais uma escolha onde interrompe ou desvia ou mesmo dificulta a PROEX com um acidente de percurso. Então, essa aqui está uma analogia, né, do acidente de percurso ser provocado por uma gota d'água. O balde está cheio, a última gota transborda. Ana Isabel, você pode, por favor, em teoriologia, falar sobre a teoria da água expandida? Sim, que não foi falado, né? A teoria da água expandida é a água com eletricidade. A água vai absorvendo elétrons a um ponto que se satura e ela passa do estado líquido para o vapor, para o gás, não para o vapor. Ela vaporiza. E isso não tenho muitas explicações ainda sobre isso, o chamado gás de Brown, que foi, em experimentos, foi analisado que ela, em contato com a eletricidade, ela se transforma em gás e não em vapor. Ok? Ana Isabel? Oi. Na paradoxologia, na página 3, o último item. O paradoxo diz 70% da superfície da Terra ser coberta de água, mas somente 1% servir para o consumo. Aqui você está considerando também a água subterrânea, os lençóis freáticos subterrâneos? Não, que está na superfície dela. Só na superfície mesmo? Entendi. Porque tem bastante, né, mas ela ainda não é acessível. Por exemplo, agora até coloquei ele na fatologia do maior aquífero do mundo que foi descoberto na Amazônia. Certo. Né? E essa grande quantidade de água que o Brasil tem, né? Mas esse 1%, às vezes, na leitura, assim, dá a impressão que é uma grande quantidade, mas é o porcento de água potável, né, que existe. Quantos por cento? De água doce que pode ser utilizada. Né? Não entendi, quantos por cento? Esse 1% é 1% do total da água doce. Entendi. E na efeitologia, você poderia explicar a hiponatremia como efeito da hiperidratação? Como é que acontece? Quais são as consequências? Esse efeito, acontece muito com os atletas, eles se hiperidratam e eles podem ter uma perda de potássio. Certo. Né? E aí ela tem as consequências que são, deixa eu colocar aqui, cãibra, fraqueza, fadiga extrema, náusea, desorientação, ele pode levar até a morte se não for tratada em tempo, né?
ele perde a coordenação motora, a musculatura, ela chega a aumentar de volume, porque ela entra em contração, né? E podendo ter epilepsia, edema pulmonar, dificuldade de respirar e vai a coma e dependendo até a morte. Ok, obrigada. Okay. Professor, no livro Manual da TENEPS, o senhor escreve que os hábitos de esterilizações de receios assistenciais podem conduzir o praticante da TENEPS à centralização ou fundamentação do ego, o mais elevado estado de equilíbrio que o ser humano ou consegue atingir. Poderia aprofundar o que seria a centralização ou fundamentação do ego? É a hora que a pessoa faz o egocídio e ela começa a praticar intensamente, de modo ininterrupto, a policarnalidade. Então, essa pessoa, geralmente, ela está ligada nisso que eu chamo de memorando. Só aqueles dados que estão lá, ó. Começa pelo auto-absolutismo, depois auto-cosmoética, depois auto-cosmovisão. São 12 ao todo, para a pessoa ter uma noção. Agora, o que se passa? Ali é muito importante esse memorando com essas 12 itens, a partir do momento que a pessoa alcança essa centralização e fundamentação egóica. Ela, então, começa a raciocinar em função do processo das comunex, do holopensene, das comunex avançadas. Isso aí é que dá essa manifestação de equilíbrio, de imperturbabilidade do memorando que nós estamos falando. Então, o ideal é você ver os 12 que tem lá, ó. Estão lá. Seria bom mostrar aí com calma. O máximo aí, para a pessoa ver. São 12 itens diferentes. Ali está na ordem alfabética, alfanumérica, para a pessoa ver. Agora, o último é a pré-intermissiologia, que é para a pessoa começar já a preparar essa vida para ser depois, na próxima intermissão, depois da segunda dessoma, ela alcançar a condição de líder assistencial. Agora aqui, outro. Professor, meus familiares e a maioria das pessoas com as cabeças a priorísticas têm confundido a expansão da conscienciologia, que eu faço até em redes sociais virtuais, com o fanatismo religioso dos evangélicos, com atributos conscienciais atrasados. Como se portar nesses acontecimentos sem cometer o estupro evolutivo? Mostra os fatos de modo racional e deixa as pessoas pensar, deixa para lá. Agora, o problema é mostrar os fatos racionais, fazer a pessoa raciocinar com lógica. Isso é que é o ideal. E o mais é deixar, cuidar de sua vida, olhar a sua proex. No verbete do DAC, página 1, enunciatum, poderia relatar o item homeostaticologia, porque muitas vezes a pessoa cosmoética é tida como radical ou lunática nessa vida. Olha, o problema todo é o seguinte, aqui eu digo o seguinte, o ato de repartir depende do talento da consciência large, doadora, pessoa predisposta à predominância das concessões fraternas sobre as exigências, condição essencialmente homeostática, rígida e evolutiva. O pior desafeto está dentro de nós, que é a autocorrupção. Não precisamos e nem devemos chorar, mas precisamos estar atentos ao choro dos nossos amigos. O efeito da postergação de tarefas é a ampliação do ansiosismo, gerando o ciclo vicioso comocional na pessoa desorganizada. As grandes ações cosmoéticas perduradoras, aquelas que permanecem, são sempre geradas a partir de cálculos. Os bens reais das pessoas são os evolutivos, ou seja, os atributos conscienciais, aquilo que eu chamo de megatrafores, quer dizer, as grandes virtudes da personalidade. A pessoa cosmoética, determinada ou superdotada, chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa em alguma das suas existências humanas prévias. Então, veja, por aí a gente começa a entender
o processo homeostático. Homeostático quer dizer sadio, equilibrado, que não tem doença, quer dizer, a situação muda. E é justamente o que eu estava falando antes, sobre o problema dessa condição da pessoa que lembra de alguma coisa, sobre as comunex evoluídas que ela esteve durante a intermissão, antes dela renascer. Agora aqui outro. Professor, tem uma sobrinha de 5 anos que está sofrendo ataques extrafísicos enquanto dorme e acorda chorando, dizendo haver cachorro e outros animais no quarto. Isso já ocorreu há mais tempo na sua residência em São Paulo. Só que nos últimos dias ela está visitando minha mãe em Brasília e o problema agravou muito. Brasília é pesado. A energia lá é de discórdia e todos entram em conflito com facilidade. A menina tem um nível de cosmoética muito avançado e sua maturidade surpreende. Tudo indica ser intermissivista e parece ter a missão de conciliadora desse grupo. O pai dela está muito envolvido com o processo de Umbanda, que pode estar criando um contrafluxo. Sim, isso aí piora toda a situação dela. Estou escrevendo a pedido da minha irmã, mãe da menina, que solicitou ajuda. Poderia colocar o nome dela na sua TENEPS e, se possível, comentar o caso? Não, o caso dela é o seguinte, ela é sensível. O ideal é o seguinte, se ela sair por aí, afinal de contas, vocês são de Florianópolis, não é tão longe, o dia que vir aqui para esses lados de Foz, traz a menina para a gente ver e nós vamos fazer teste com ela, inclusive de laboratório. Essa menina já pode mexer com o processo que às vezes desenvolver. Agora ela precisa de arco voltaico. Se ela aparecer por aqui, vamos fazer o arco voltaico. Agora, eu recebi aí os endereços, vamos colocar na TENEPS para ajudar. Mas se vocês aparecerem por esses lados, traga a menina para a gente ver com calma, que aí nós vamos ver o que fazemos aí para ajudá-la diretamente com energia através de arco voltaico. Isso é que seria o ideal. Professor... Agora, vê se tem alguém junto da família ou amigos aí que faça o arco voltaico para trabalhar com a menina. Isso aí tem que trabalhar um período com ela, durante uma temporada. Professor, aqui no B, eu sei que o senhor já em várias tertúlias abordou o assunto, mas eu gostaria de um esclarecimento maior sobre o antepenúltimo item do memorando, autotransafetividade. A autotransafetividade é o seguinte, é a hora que a pessoa ela transcende o processo da afetividade, que significa também a sexualidade. Então, a consciência não tem sexo. Então, ela fica por cima dos processos de gênero, homem, mulher, e problema animal da sexualidade. E ela, então, vê a humanidade do ponto de vista da consciência. E ela não vê só a humanidade, ela vê a para-humanidade, a humanidade extrafísica. Com isso, então, o que se passa? Ela começa a ter uma visão mais ampla da fraternidade. Esse é o caminho para a pessoa viver, do ponto de vista teórico e prático, isso que nós chamamos de mega-fraternidade. Então, é um processo que transcende isso que o povão gosta aí da poética, etc., falar em amor, etc., enche a boca com amor, etc. A transafetividade é muito mais do que isso. Então, a transafetividade é o que predomina entre as consciências nas comunidades extrafísicas mais evoluídas, que eu estava falando aqui antes. Então, todo esse memorando aí, tem 12 itens que diz respeito justamente a essas condições mais avançadas que mexem, que envolvem a consciência nesse nível. Agora, uma coisa muito séria é o processo da cosmovisiologia, lá também, o terceiro, autocosmovisiologia. Porque a maioria de todos nós temos uma visão egóica ou aquilo que eu chamo de monovisão. É uma visão ainda muito bitolada, curtinha, entende? Acanhada. Agora, com essa visão, desaparece tudo. É aquilo que eu falo, aí já foram destruídas as barreiras, as paredes, as janelas e as portas. Tudo está devassado, como se estivesse no espaço sideral, entendeu? Então, com isso, a fraternidade é outro tipo.
Agora, o holopensene, que é a atmosfera, o modo de ser, com a energia, com os pensamentos das pessoas, nessas comunidades extrafísicas muito evoluídas, aquilo muda tudo. Então, a pessoa chega lá, ela pensa tudo com equilíbrio. Não tem jeito de pensar em coisa negativa, em queixume, amargura, dor, sofrimento, tudo isso desaparece. Então, entra um equilíbrio enorme, que nós chamamos ali também, que é aquele lá, ó, auto-imperturbabilidade. Agora, veja, nós todos que já fizemos curso intermissivo aqui, a maioria fez isso, e que estamos preparados agora para desenvolver e fazer a realização da nossa programação existencial, nós já podemos chegar nessa imperturbabilidade. É tanto que já foi dado aí a dica para a turma chegar na condição de dispersidade, que é o desassediado permanente total, em 3 anos, que é baseado nisso. Entende? Agora aqui, no verbete do DAC, em Conclusion, página 2, para a percepciologia, o senhor poderia nos explicar melhor? A autotacritmia faz o futuro chegar mais depressa. De qual modo isso ocorre? Pela aceleração da história pessoal na vida intrafísica atual? Não, não é só nisso, não. É o conjunto de ações eficazes e eficientes, com alta velocidade e produção equilibrada das ações e manifestações da consciência. A autotacritmia é aquela pessoa que faz tudo mais rapidamente, sem ansiosismo, sem precipitação, sem impulsividade e sem erro, sem engano, sem omissão. Então, veja, isso tudo é possível. Agora, a pessoa, às vezes a gente fala, a pessoa, não, isso aí é impossível. Então, essa já tem uma auto-hipnose, ela não vai conseguir isso tão cedo, porque ela já está fazendo uma sugestão negativa contra o processo. Então, essa auto-hipnose não tem jeito de você vencer, só a pessoa. Então, o problema é o seguinte, é você pensar que isso é possível, e acabou. Agora, vamos ler aqui o que eu estou falando na conclusão toda. O que importa mais na repartição de autopotencialidades é a hiperacuidade da consciência em saber distinguir os posicionamentos evolutivos mais prioritários, repartindo as reações, os posicionamentos e as decisões pessoais de modo equânime na dinâmica da autoevolução, a partir da autocompreensão e vivência da autotacritmologia. A autotacritmia faz o futuro chegar mais depressa. O maior ajuste da consciência às leis do cosmos é a autovivência da mega-fraternidade. A consciência lúcida não se abala nem com louvações, nem com injúrias, quando fundamentada na auto-imperturbabilidade. O melhor e o mais difícil estação da vida para ser alcançada é a maturidade sadia na terceira idade biológica. A terceira idade biológica é a partir dos 65 anos de idade. Então, por aqui, a gente pode, então, notar como é importante o processo, e a gente vê que esse verbete, por exemplo, ao todo, ele tem, no duro mesmo, são 23 contrapontos para a pessoa pensar. 23. Então, o que é o contraponto? Por exemplo, esse aqui mesmo tem um contraponto, que é louvações e injúrias. É o processo da antipodia, aquilo que tem uma contraposição, uma anteposição, um antagonismo, no caso. Agora, outro aqui, professor. O Zéfiro estava envolvido com os processos da média Eusapa Paladino, que o senhor pode falar a respeito? Não. A única coisa que eu tenho que usar para Paladino é o seguinte, eu nessa vida tive as mesmas coisas que ela, que é o parto laborioso que a gente passou e que dá um processo na cabeça que há uma maturidade precoce. Essa maturidade precoce faz desenvolver o processo de parapsiquismo. No meu caso, isso me ajudou muito em matéria de projeção, clarividência e principalmente retrocognição. Que o meu parto, o que eu passei por ele, eu fiquei com a cabeça toda rachada, ainda tem marca até hoje, é só a pessoa chegar e vir aqui. E outra coisa, eu chorei durante 11 meses, porque o cérebro estava crescendo e aquilo tinha que consolidar com o crescimento e tudo. Então, quando o menino nasce, é terrível.
Agora, minha mãe falou que eu chorei desde que nasci até 11 meses. Aí eu parei de chorar, porque alguma coisa já tinha começado a consolidar e deu certo. E outra coisa, isso tudo me criou um problema enorme, porque eu tive logo em seguida uma pneumonia dupla nos 2 pulmões. E outra coisa, minha mãe acabou o leite, eu tive que arranjar uma ama de leite, era a dona Iaiá. E a dona Iaiá que me salvou dessa história toda. Eu saí porque lá não tinha médico, não tinha nada, era uma pobreza danada, uma ignorância enorme, só tinha os entendidos, que são chamados entendidos, são os piores, né? Esses são terríveis. Então, tudo foi feito assim. Outra coisa, lá não havia fórceps, não. Eu fui tirado da turquês. Você sabe o que é turquês? Aquele negócio que parece assim uma tesoura, não é isso? Precisa trazer uma turquês para falar. Toda vez que eu falo, o povo nunca viu o que é turquês. Precisa trazer para ver. Porque lá não tinha fórceps, não tinha instrumento de tirar o menino. E a outra coisa, minha mãe estava sem ter filho, fazia 12 anos e sem vida sexual. Que o meu pai estava fora, que o meu avô mandou meu pai passear, porque as mulheres estavam atrás dele logo depois que ele casou. Então ele nem viu a filha que nasceu antes, aquele negócio todo, e foi embora. Agora, 12 anos depois, ele voltou para casa, eles permitiram que ele voltasse, que ele voltou sem uma perna, que deu gangrena numa perna, e ele voltou, minha mãe ficou sem jeito, aí o meu avô permitiu. E eles, então, foi aí que eu nasci. Eu nasci com um pai sem perna, quer dizer, só uma perna, entendeu? Então, é a vida, vocês estão entendendo? Esse negócio de uma perna só, vocês sabem que tem nome, né? Geralmente é Saci Pererê. O meu pai, eu falava com ele, não, meu pai é o Saci Pererê, adulto. Professor Valdo, você poderia falar um pouquinho a respeito? Eu não tenho acompanhado as mini tertúlias, não consegui. Eu ainda não consegui horário para acompanhar, não sei se o senhor já comentou alguma coisa a respeito nas mini tertúlias, sobre a segunda geração de intermissivistas. A segunda geração? Não, a segunda geração é o seguinte, vocês não devem pensar nisso agora não, porque todo mundo está naquilo lá, pré-intermissiologia. Precisa da pessoa ainda recolher o povo que vocês deixaram para trás, fazer assistência para essa turma, para depois ver o que vai acontecer depois. Eu acho que o segundo curso intermissivo tem que ser esquecido por agora, para a maioria aqui, para não falar todo mundo, né? Só para não chatear. De modo que vamos pensar nisso primeiro. Primeiro assistir os outros, depois pensar no curso intermissivo. Aí você vai entrar por cima, já com um gabarito maior. Até porque também vai depender dos irá depender dos resultados. Isso está amarrado aos resultados do resultado da interassistencialidade. Tá, entendi. Eu acho que vocês estão super preparados para isso. Vocês vão sair bem. E vão ser líderes interassistenciais. Aí sim, vocês vão ter gabarito para chegar lá com diploma. Não? Situação toda. O currículo, o para-currículo vitae. Para-currículo vitae. Bom, o que é? Na página 1, ali no enunciado, em homeostaticologia, de baixo para cima, a terceira frase que inicia por a pessoa cosmoética. Deixa eu ver onde é que está isso aqui. De baixo para cima, em homeostaticologia. A pessoa cosmoética. Eu preciso ver onde é que está isso. Aonde que é que ela está falando? Ela fala ali, eu não escuto nada daquele negócio que ela está falando. Na hora que você fala muito perto. Eu falo melhor. Enunciado. Enunciado. Homeostaticologia. De baixo para cima. A pessoa cosmoética determinada ou superdotada chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa em alguma de suas existências humanas prévias. O que você quer? Vocês todos tiveram alguma coisa nisso, porque senão vocês não estariam aqui, não teriam feito o curso intermissivo. E vocês não entenderam nada que eu falo. Então, a causa justa sempre... pois agora aí é você que sabe qual a causa justa que foi. O que você acha? Sempre está relacionada a algum padrão de assistência. Aí cada um deve saber da sua. Sim. Olha bem qual é o seu mega trafor. Geralmente foi aí que nasceu a causa justa. O que você tem de bom assim, de melhor?
Tem mais que um. Pode ser isso. Você, por exemplo, você é muito fala, etc. Tal. Pode ser a comunicação. Por que não? Olha isso. É algo para pensar. Uma comunicação positiva chegou a isso. Ok. Né? Pode ser. Obrigada. Professor Afinal Valdo. de contas, você fala muito. Fala muito. É a fala muito. Então, isso tudo pega na balança, deve ser. Aqui no ar. Sim. Em conclusão, você fala sobre repartir as reações. Poderia me explicar o que significa isso? O problema nosso todo que a gente tem, o que importa na repartição das autopotencialidades é a hiperacuidade da consciência e fazer e repartir essas reações. Então, por exemplo, tudo que você tem, é o que você fez isso com a gente aqui. Ela trouxe uma série de pedras brilhantes lá de frutal para colocar aí no jardim. Isso é uma repartição daquilo que você viu. As pedras tem na frente da fazenda do pai, lá em Frutal. Uma beleza as pedras, depois vocês vão ver lá dentro como é que é. Algumas daquelas pedras parecem ser de madeira. Aquilo é madeira petrificada, algumas delas. Precisa examinar, depois nós vamos examinar. Nós vamos examinar para fazer a classificação das pedras. Entende? Acho que lá ela Agora, precisava o meu amigo especializado, o Lickman, sabe, o Celso Lickman, conversar com ela, porque ele é especialista em pedras, e o caso era de mandar uma carreta lá, buscar umas pedras lá, falar com você e seu pai. Lá tem vocês muitas. Ajudar a gente, encher uma carreta Mercedes dessas pedras para a gente espalhar aqui no discernimento e no CAEC. Lá eles chamam de ágata essa pedra. Não Você sei vai se ficar aqui uns dias ainda? Eu vou embora amanhã já. Ah, vai embora amanhã. Pois é, o Celso, acho que já viajou também, né? Você não conhece o Celso, não, né? Você não sabe quem é. O Celso é que é o chefão lá do Espírito Santo, sabe? Da Aracê. E ele é especialista em pedra. Ele que tem uma firma chamada Sol Pedras. Sol Pedras. Então ele conhece isso tudo. É ele que vai trazer o megálito, que é uma pedra de 7 metros de altura, 30 toneladas, que nós vamos pôr ali no centro, sabe, do marco central. Nós vamos colocar a pedra lá, para o povo poder fazer reflexão a respeito da vida, com um pedrão lá, pedrão enorme para a pessoa pensar. O senhor falou sobre achar uma pedra redonda, né? Não, eu falei para você, quando for lá, você vai achar uma pedra redonda. Então, mas tem algum... Porque essa é mais evoluída, por causa da geometria. Você sabe como é que é, né? Então, é por causa dela aí, que é matemática, que ela gosta de mais de zero. Zero é que leva para a circunferência é que leva para a esfera. E a esfera é que leva para o corpo mental. Então, para nós é muito importante leva para a perfeição. Da pedra ao corpo mental. Que é a perfeição, né, professor? Vou procurar essa live se eu consigo. Então, seria bom, aquela mais aproximada de uma bola. Não é de ovo, não. Bola. Como fica a energia, a relação de energia com essas pedras? Existe alguma coisa? Tem umas que tem mais do que a outra, você pode olhar. E aí, agora, se você quiser, traz uma que seja sua, eu vou pôr energia nela, você vai ver depois. Aí eu levo embora. A gente consegue fazer isso. Aí você vai ver, precisa ter cuidado na hora de pegar a pedra. Agora, nós estamos falando aí, são pedras grandes, tá? Não é pedra pequenininha, não. Essas pequenininhas nós temos aqui. Mas lá tem maiores que a R$2 cada uma. Tem um lugar aí que a gente compra. Foi onde eu comprei para colocar. É pirita daquelas lá de... Aquilo, na verdade, não é pedra, aquilo é ferro puro. Mas é pedra, entendeu? E eles vendem aí. Tem aqui o cara que é especialista. Agora, essa dela que ela trouxe, não. É grande, brilhante. Quer dizer, eu não sei o que é que eles colocaram. Deve ser doce de leite em Minas Gerais que passaram nas pedras. Queijo. Que era impressionante as pedras. Depois vocês olham lá na entrada do jardim. Eles chamam de ágata, eu não sei se é realmente... Não, há muitas são, tipo ágata, mas não são não, ali tem vários tipos. Agora os chineses estão indo lá na região e estão assim, eles ficam loucos, estão levando toneladas então, embora. E daqui a pouco cada uma dessas vai valer 500 pratas. Eles vão cobrar. E lá isso aí eles tem muito valor. Oi? Valor turístico. O povo ainda não descobriu. Ela tem de algumas cores mais marrom, mas ela é tipo envernizada, assim, parece que passaram um verniz, agora, mas é natural.
Frutal é uma cidade pequena do Triângulo Mineiro, que eu já estive lá, conheço tudo. Eu atendi até muita gente lá no meu consultório, que é o negócio todo. Frutal, que é a terra dela aí, com a estação toda. Agora me conta, a fazenda do seu pai é em Frutal também, né? No município, né? Isso. Agora acharam também lá na frente manchas de diamante, então está uma loucura. É lógico, mas na época é igual na minha terra. A área de Cascalho Rico lá, o Monte Carmelo, Estrela do Sul, por exemplo, tudo é isso. Eu conheço isso tudo, eu conheço a forma de diamante. Se eu ver, eu vejo logo onde é que tem diamante e quem não tem. Não tem de onde não tem. Professor, poderia haver relação entre o tempo cronológico da última intermissão extrafísica, possível curso intermissivo, e a facilidade para descoincidência quando o consim jovem? É lógico que tem. Isso aí é em cima do lance, pode confiar. Como diz o cara, é batatófilo, é batata. Agora, é preciso de desenvolver isso, né? Não pode ficar parado com a história. Professor, o planeta Terra é um planeta de água. Nós somos água? Sim, até um certo ponto, porque a maioria é água mesmo. Agora, o processo, nós temos que ser uma água que pensa, que pensaniza, entende? Porque senão vira aquela bola vazia, água viva da terra. Entende? Tem que ter uma bola que raciocina, que é o corpo mental. Qual é o papel da evolução ecológica dentro da conscienciologia? Olha, é muito importante porque você, no cosmos, você tem que entender que existem duas realidades. A primeira é você, que é a consciência. A segunda é a energia consciencial. Tudo mais deriva da energia consciencial. A energia consciencial é que faz você agir no cosmos. Então, a sua consciência se manifesta através da energia. Então, é muito importante a gente manter a vida que nós temos. Não podemos transformar essa Terra, do jeito que eles estão tentando fazer, numa lixeira planetária. Tem que limpar isso, tem que melhorar, acertar o problema para ser um receptáculo para o desenvolvimento da vida do planeta. E não deixar que o lixo tome conta dessas coisas todas. Então, a ecologia é uma das coisas mais sérias que a humanidade pensa atualmente. Não é possível evoluir de modo cosmoético, destruindo ou apoiando a destruição de nossos recursos naturais. Concorda? É lógico que nós concordamos. É tanto que a turma toda aqui estuda a respeito disso de maneira intensiva. Já tem uma série de verbetes da enciclopédia que fala sobre ecologia. E outra coisa mais séria que eu quero te lembrar. Além da ecologia, existe um outro aspecto da história, que é a paraecologia. A paraecologia tem que começar pela qualificação do holopensene aonde você vive. Por exemplo, o nosso holopensene aqui é mais limpo. Ele ajuda as pessoas. Tem gente que chega aqui e começa a falar, não, eu aqui eu penso melhor, fico mais inteligente, tenho uma porção de resoluções positivas, tudo devido ao holopensene. Isso é a paraecologia. Por exemplo, essas pedras que nós estamos colocando lá, e todo esse jardim que nós estamos fazendo aí fora, que a turma da Globo veio aqui e falou que nunca viu um lugar nessa área toda do sul que tivesse tanta flor igual aqui no CEEC. Isso é a gente da Rede Globo. Então, vocês vejam, isso tudo nós estamos fazendo para melhorar o ambiente. A flor, se tiver muita flor, conforme o tipo da flor, que mexe com a pessoa, não tem jeito dela ficar deprimida, ou ela ficar triste, ou ela ficar com ódio de alguma coisa. Isso tudo desaparece, que a flor chateia, faz ela pensar, olha o lado melhor, instiga, está entendendo? O lado melhor. Então é muito importante. Agora vocês saem aí fora. Quantos tipos de flor tem hoje? Eu não sei. Conforme o dia, são dezenas de tipos que tem aí. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, quando o cara, ou uma mulher, ela é fortuna, e tem muita energia e força presencial, ela gosta das flores grandonas. Igual aquela que está aí, se vocês for lá na minha entrada hoje, lá tem uns lírios enormes, que eu nem conhecia daquilo não, daquele jeito. Ele é pintado, mas enorme. E tem também essas outras que nós já trouxemos aí para ver. Amarílis, por exemplo. Tem uma que está começando a abrir aqui na porta. Amanhã ou depois ela deve abrir. Aquela enorme, é aquela que fala, cheguei. Então, essa
É gente forte que gosta. Agora, tem aquela pessoa tímida, aquelas que chegam aqui, que tem a recomendação, que, como é que eu falo aqui? Que eu digo lá o negócio. Não, é preciso de ver, porque eu tenho que ler direitinho para não ser nada diferente. Aqui jaz, aqui repousa, quem nunca fez outra coisa. Então, essa pessoa, ela é mole, ela é entregas baratas, ela é calada, tudo isso. Essa gosta daquelas florzinhas desse tamanhozinho, assim, quase não aparece. Tenha elas também aí para essas. Então, essa gosta de flor pequena, entendendo? Aquela porção de florzinha, tudo pequenininha, menor do que, às vezes, um mosquito. Tem várias delas aí para a pessoa ver como é que é. Então, tem uma flor que eu estou querendo ver se eu consigo comprar, ainda não consegui quem me fornecesse, que é a mussaenda, que ela tem origem na África, ela é nativa da África, e que não tem aqui muito no sul, mas aí em Niterói e Rio de Janeiro tem muita coisa. E eu não estou conseguindo comprar, mas se alguém tiver ouvindo, vamos ver, é seria linda bom. a Vamos flor, colocar. é uma linda. Agora, ó, eu chamo a atenção para vocês para verem as nossas orquídeas que tem aí, inclusive essa aquela Aópolis, sabe? A Phalaenopsis, que é orquídeas com a Phalaenopsis. Tem ela aqui na frente, aquela que é pintadinha. E até os mosquitos, as abelhas, a aranha, tudo ela atrai. Eu não sei o que é que ela tem, mas atrai muito. Agora, ela é a mais bonita de tudo quanto é orquídea que tem por aí. Tem gente que gosta dessa Phalaenopsis, orquídea Phalaenopsis, branca, mas essa pintada ela é superior, se a pessoa for ver. Tem aqui na entrada, logo que vocês saírem, olha do lado esquerdo, está em cima da mesa. Aquela lá é fora de série. Agora, estão me falando aqui que o Celso e a Mariângela estão viajando, só volta na semana que vem. De modo, Celso, tem essa louraça que apareceu aí, lá de Frutal, que vocês oportunamente têm que entrar em contato com ela. Você deixa seu endereço, e nós vamos ver o que nós sabemos para arranjar umas pedras lá no fim do mundo, porque o Celso é especialista nessa coisa. Ele já trouxe pedra até de Marte, né? Ele é capaz de tudo. Então, vamos ver o que a gente faz para buscar umas pedras lá em Frutal. A próxima vez que eu vier, eu venho de caminhonete e trago o que quiserem, Pois é, né? Você tem que vir com a caminhonete. Agora, teve uma época que eu tinha 25 veículos. Entre esses tinha umas 20 carretas. Só de Mercedes-Benz tinha um monte dela, daquela grandona. Não estou falando 608, não. Estou falando a grandona. Você está entendendo? Aquela de eixo duplo, etc. Tal. Então, uma dessa que precisava de ir lá. Professor Valdo, lá tem muita pedra, essas são toneladas. Pois é, mas não, o Celso entende desse negócio de pedra. Agora, o ideal seria o Celso dar um pulo lá. Eu vou falar com ele, como é que é? Vamos dar um jeito nisso. Viva Frutal. Tá certo? Professor Valdo, posso fazer uma pergunta para a Ana Isabel? Eu quero retornar até uma pergunta que foi feita pelo teletertuliano sobre a questão da água e o corpo, né, a relação da água e o corpo. Na terceira linha, o endereço dela? A Ana Isabel coloca na Fatologia, página 1, a condição fundamental da água na preservação do corpo físico. Queria saber se ela encontrou alguma referência, porque tem algumas pessoas que dizem que você tem que tomar 3 litros por dia, outras dizem que não tanto. Se tem alguma relação e qual é essa condição fundamental? Eu tenho pesquisado. Mas eu queria que a Ana Isabel me respondesse, desculpa, mas cadê a Ana Isabel? A água que está demais respondendo? também dá problema para a Isabel. gente. Agora bom perguntar para ela. Ela que está falando. Oi? Posso? Pode falar, Sim. Isabel, faz favor. O que eu tenho pesquisado e também escutado, percebido bastante, é que existe uma polêmica em cima disso. Houve um exagero de chegar médicos a recomendarem 4 litros por dia. Nossa. Né? Hoje tem uma concepção mais racional de que se toma 2 litros de água por dia, e dependendo da tua atividade física também. Se tu tem uma atividade mais parada, tu não precisa tomar uma quantidade tão grande de água. E se é a tua atividade física, daí tu vai repor conforme a tua atividade física, a necessidade que o teu corpo pede, que o teu corpo reclama. Então,
O interessante seriam pelo menos 4 copos de água por dia, né? Isso vai dar um pouco mais de 1 litro, né? Quase 2 litros, mas o exagero de 4 litros... E também um bom banheiro perto. É bom. Tem que andar com o pinico amarrado, né? Agora, Ana Isabel, outra pergunta. Na teoriologia, você coloca assim, ó, a teoria do surgimento da água e a teoria da água expandida. Eu queria que você expandisse a água expandida. A água expandida foi experimentos que fizeram com a água em relação à eletricidade. Coloca-se elétrons na água e ela vai absorvendo essa quantidade de elétrons. Ela chega a um ponto de absorção, de contenção dessa eletricidade, que ela passa... Eu vou deixar então para ele. Ela passa do estado líquido para o estado de gás. Ela não se evapora, ela se transforma em gás. Mas isso ainda não tem uma explicação físico-química que explique isso de forma mais compreensível. Ela é chamada hoje do gás de Brown. Pois é, mas isso então isso pode começar então a acabar com a água, né? Porque tem aquela questão que os teóricos dizem que a água não termina por causa do ciclo da água. E isso. Tem os ambientalistas que dizem que a gente tem que ter muito cuidado porque a água potável vai terminar. Então, como é que, se você está me dizendo que a água pode virar vapor, ela vai, vamos chamar assim, ela vai cortar o ciclo da água, então, aí vai ser perigoso mesmo de acabar a água, é isso? Não, isso que eu te expliquei foi apenas um experimento de de expor a água ao elétron. Tá. Isso até agora não leva a nada, ela é só uma característica da água, que ela sai do líquido e vai para o gás, não vapor. Né? Tá. Agora, a questão da água o fim da água ou não, ela está relacionada com o esgoto, né? Que apesar de que a água ela faz o ciclo dela, se tu pegares uma caixa d'água e por esvaziar em qualquer terreno aí, ela entra no ciclo da água. Então, ela, de uma certa forma, ela não é desperdiçada. Mas o que existe de problema, sei lá, do ruim dessa história toda, é o mau uso da água e a reposição dela nesse ciclo que não é apropriada. A água poluída, contaminada, é jogada em corpos de água que contamina. E essa é a relação onde os ambientalistas dizem que a água corre o risco de acabar. Por quê? Porque a demanda é muito grande e o processo para se tornar a água potável é muito lento. E a quantidade a demanda aumenta diariamente, e ela aumenta não só a demanda, mas a poluição e o depósito dela nos cursos de água, poluindo, enfim. É essa relação que ela põe em risco a água potável, e não o fim dela, simplesmente. Ok? Entendi. Então, também não é somente uma relação econômica também. É uma questão de tempo, cronêmica também. O tempo viável para tornar... Isso. Se tu quiseres também transportar a água de um lugar para o outro, ela é muito pesada. Né? Ela não... o transporte fica caro, o tempo, e essa relação do tempo também, o tempo para que ela se torne novamente potável é muito longo. Né? É só tu imaginar gotas de óleo num rio ou numa represa de tratamento d'água, o que isso gera e pode deixar até pessoas algum tempo sem água. Né? Tá bom, obrigada. Expliquei? Consegui? Professor, meus pais interferem muito em minha vida. Ainda sou dependente financeiramente deles. E meu pai não quer que eu arrume qualquer emprego. Ele idealiza minha vida profissional. E nisso não estou saindo do lugar.
Ele me confunde, só sabe me criticar em nome da preocupação. Se eu me distanciar dele, estarei cometendo um erro? Será que tem que resgatar erros do passado com ele? Sou formado em psicologia há 3 anos. Estou pensando em retomar a minha profissão. Porém, eu me identificava muito com psicanálise antes de conhecer a conscienciologia. Mas agora parece que não dá para continuar nessa abordagem. O senhor pode me dar uma sugestão? Eu acho que é uma boa. Você já tem 26 anos, já está na hora de sair. Todo mundo deixa a casa da pessoa, isso é inevitável. Mas agora veja, você tem que deixar a casa em paz, sem deixar um buraco atrás ou criar problema demais. Vê o que você faz em matéria de diplomacia. Agora, do ponto de vista de trabalhar, é preferível a psicologia, principalmente aquela cognitiva comportamental. A psicanálise já está morrendo há muito tempo. Só existe mais força na psicanálise em Buenos Aires e em Paris, quer dizer, o resto já morreu tudo por aí afora. De modo que pense agora nessas escolas de psicologia que estão começando. Por exemplo, essa positiva e essa que eu chamo mais atenção, porque ajuda muita gente, é a cognitiva comportamental. Entra nessa e vai trabalhar por aí. Agora, sai de fininho da sua casa, você já tem 26 anos. Outra coisa, qualquer coisa fala com a mamãe e o papai sobre a síndrome do canguru, que isso aí é muito importante, que você não está com vontade de estar pulando igual o canguru, que a síndrome do canguru é isso. Dá um jeito e vão pensar o destino que você tem. Pai nenhum faz o filho ou a filha para sempre. Ele dá o corpo para a pessoa se encaminhar com o destino dela e a programação existencial dela. A pessoa que fica, por exemplo, depois dos 30 anos, junto com o pai e a mãe, sendo que o pai e a mãe não precisam deles, tem alguma coisa errada nisso. Pensa bem, por isso que criaram já a síndrome do canguru. Síndrome do canguru já é estudado na psicologia, que você já sabe o que é isso. Professor, ao ver uma foto de uma pessoa conhecida num site, percebi que a foto estava com uma energia extremamente negativa. Não consegui discriminar se a negatividade tem relação com o local, que é uma praia paradisíaca, ou se estava relacionada à própria pessoa que se encontrava em traje de banho. Outra pessoa viu a mesma foto e observou também energia muito negativa. Pergunta: o senhor acha que vale a pena dar o feedback de forma cosmoética para a pessoa se resguardar, ou deixo para ela mesma verificar quando tiver gabarito? Observação: a pessoa está iniciando os estudos da conscienciologia. Então é bom conversar assim, estudar isso com calma, ver quem é com calma. Outra coisa, perguntar não ofende, desde que tenha diplomacia na pergunta. Então faça uma pergunta diplomática, vê o que é que você faz com a pessoa. E qualquer coisa, se ela estiver por aqui, vem conversar comigo, que a gente dá um jeito também de esclarecer alguma coisa, se precisar. Aquilo que a gente puder. Tá, professor certo? A pessoa que está falando é gente daqui, então eu preciso saber se é gente daqui mesmo. Eu tenho ainda, eu sei que o senhor acabou de responder a pergunta sobre a segunda geração, dizendo para deixar para lá esperar. Mas eu ainda tenho uma pergunta que é o seguinte: além do senhor, então, diante disso que o senhor trouxe, não existe aqui, então, entre nós, ou aqui na comunidade, ou aqui nesse planeta, uma pessoa que já tenha passado pelo segundo curso intermissivo? Não, isso eu não sei. Isso pode ter gente que já passou, sei lá. Geral, não, eu não ponho a mão nessa cumbuca. Não tem como saber. Eu não sei. Tudo é possível. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: de modo geral, se tem agora a pré-intermissiologia que eles estão falando, e insistindo com vocês para chegar lá, não deve pensar nesse negócio de segundo curso, deixa por conta deles. Aí é o CMP, o ciclo multiexistencial pessoal, da atividade. Deixa que os superiores, de maneira irresistível, vão dar a indicação para vocês. Na hora que for, vocês vão atender. Ok. Professor. Aí uma pergunta para a verbetógrafa. Na página 1, fatologia, na 8ª linha, em fatologia, na página 1, você trouxe aqui a perda de 10% de água do soma, podendo causar distúrbios graves à consim.
poderia comentar mais a respeito? Sim, quando a gente tem problemas de saúde, tem desidratação, a gente causa muitos problemas, né? A gente pode perder a consciência e ter muitas outras consequências fisiológicas por conta da perda da água. E isso é muito frequente na criança e na terceira idade, ou na quarta idade, né? Os idosos ficam doentes e às vezes o cuidador não percebe que ele não tomou água, que ele não se hidratou, e ele está doente por conta da desidratação e isso não é levado em conta. Entendi, ok. E seguindo ainda na fatologia, na 12ª linha, você trouxe aqui o privilégio de o Brasil possuir 12% das reservas de água doce do planeta. Isso. Comenta mais um pouquinho a respeito. É só tu analisar a hidrografia, né? O Rio Amazonas, o aquífero Guarani, tu estás aí em Foz do Iguaçu, né? A quantidade de água que tem aí. Enfim, todo esse histórico e essa vantagem que temos da grande quantidade de rios e águas que banham o nosso território. Ok, e logo seguinte, na página 2, em efeitologia, a terceira linha de efeitologia, a hiponatremia, como efeito da hiperidratação. Isso, já foi falado sobre isso, né? A hiponatremia, as pessoas que tomam muita água, né? Elas tomam muita água, elas têm perda de sódio, ou potássio, acho que é sódio, e elas têm as consequências dessa perda. E aí acontece isso com os atletas. Eles correm e tomam muita água, né? E essa hiponatremia pode levar até a morte. Ela causa fraqueza, cãibra, essa fadiga extrema, muitas vezes, né? Náusea, desorientação, que é o mesmo caso, né, da perda lá dos 10% que eu te falei, a coordenação motora, ela perde, o músculo entra em contração e daí a impressão de que aumentou a massa muscular, né? Pode ter epilepsia, edema pulmonar, dificuldade de respiração e levar até a coma e a morte se não for tratado. Eu nunca imaginei que o excesso de água pudesse trazer algum tipo de consequência mais séria. Você mencionou... É bem evidente no atleta, né? Você mencionou os 4 litros, eu estava entrando, você mencionou alguma coisa sobre 4 litros, que era recomendado antes? Você poderia repetir, por favor? Assim que as pessoas, que o pessoal da saúde começou a perceber a necessidade das pessoas tomar água, foram tentando mensurar isso, né? Chegaram até a 4 litros de água por dia, mas sem analisar, por exemplo, a atividade física dessa pessoa ou a necessidade dela, né? Por exemplo, tomar 4 litros de água, se tu não faz atividade física, é sedentário, enfim, a perda dos eletrólitos é muito grande. E se tu está de férias, está em casa, não fazendo nada, a necessidade não é de 4 litros. Agora, se tu faz uma atividade física, sim, é preciso tomar água, mas tu vê, chega ao ponto de que a hiponatremia, ela é mais percebida entre os atletas. Então, tu até pode tomar, mas sabendo a quantidade e respeitando a necessidade. E também, como o professor Valdo falou, a gente parece que tem que andar mesmo com o pinico pendurado quando toma muita água, né? Sempre tendo que ir ao banheiro o tempo todo. Ok. Obrigada. Oi, Isabel. Oi. Eu queria saber qual que é a sua formação e na página 2, a segunda linha, as cataratas do Iguaçu enquanto chácara da terra, se você aprofundasse um pouquinho. Tá. Eu sou professora de educação física, sou fisioterapeuta e já trabalho com educação física escolar, né, de ensino fundamental, educação básica. Tenho especialização em osteopatia e agora esse ano inicio um mestrado em ciências ambientais. E quanto ao chácara, aqui, Iguaçu, enquanto chácara da terra?
É isso? Positivo, essa pergunta aí. O que tu queres saber? Se as cataratas são um chakra da Terra. Sim, isso eu ouvi aí, acho que foi numa tertúlia, o próprio Valdo falando sobre isso, né? E a própria água, né? A energia que sai aí, que tem aí, isso é um chakra, né? Ela verte, ela pulsa do interior da Terra, enfim. Eu entendo como um chakra da Terra. Não, o chakra da Terra tem vários lugares que tem o chakra. É o chamado chakra telúrico, o geochakra. Agora, Foz do Iguaçu, pelas nossas experiências e experimentos que fizemos aqui é um dos chakras da Terra, por isso que a gente veio para cá. Uma pessoa que entende energia, tem até os lugares que a gente pode mostrar para a pessoa ir até lá e ver se tem mesmo a energia constante o tempo todo. Aqui, por exemplo, o local aqui do CAEC tem um desses locais. É só descer junto ao holociclo, do lado esquerdo, no caminho, aquele pequeno, a trilha que desce até o rio. A pessoa vai ver que ali tem energia telúrica. Qualquer um que chegar lá, nota que tem alguma coisa. É aí que vem o processo da pré-kundalini, que mexe, a partir dos pés, mexe toda a pessoa. Agora, é muito interessante que, às vezes, a gente leva a pessoa sem falar nada, mas a pessoa que tem sensibilidade. A hora que ela vai lá, ela começa a sentir, olha, o que tem aqui, o que tem? Entende? Isso é chakra da Terra. Uma outra coisa que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, a Gazeta do Iguaçu publicou agora, no dia 1º de janeiro, há 4 dias aí atrás, o Futuro Oeste, que é a sociedade em pensamento. Como será a Foz do Iguaçu na visão de 50 potenciais formadores de opinião? Então saiu aqui uma edição especial da Gazeta. São 50 artigos sobre o assunto, sobre a segurança em Foz e a condição. Dentre esses tem 2 dos nossos aqui. Um é da Nara, que publicou aqui, Diálogos Interculturais. E também depois tem um que eu também escrevi, que aqui está na ordem alfabética aqui, que é Megalópole Cosmopolita, sobre Foz. Então, quem quiser ver, vai ter uma ideia de Foz com o povo todo. Agora, é muita gente que andou falando aqui. A situação é séria. Tem 50, inclusive o Dr. Paulo MacDonald escreveu, sabe? Vale a pena as pessoas dar uma olhadela, não por causa do nosso artigo, mas por causa da turma de modo geral. Eu ainda não vi isso, eu quero ler alguns dos artigos aqui que me interessam muito, para ver o que a gente vai pensar a respeito. Inclusive tem essa turma toda de conhecido aqui de Foz, o Fuad, o Nilson, o Rafaim, o Hermínio Gatti, esse povo todos são nossos amigos aqui que a gente conhece há muito tempo. É muita gente que escreveu aqui sobre o assunto. Vale a pena dar uma olhadela nisso. Agora, gente, aqui tem outra aqui. Professor, de que forma posso saber se tem um amparador? Que tipo de sinalética poderia me indicar se tem ou não? Faço EV várias vezes por dia, sinto o EV instalado, sinto-me dentro de um bolsão energético, tento realizar atares, quando possível, sem fazer o estupro evolutivo. Isso é indicativo de que posso ter amparador, ou estou muito otimista e ainda tenho que caminhar muito até conseguir um? Não, você às vezes tem, que você ainda está jejum do ponto de vista da percepção. O ideal seria você participar um pouco das dinâmicas parapsíquicas, e principalmente do acoplamentário, os cursos que tem por aqui, e os laboratórios. Com isso, você vai desenvolver mais depressa e vai ver. Agora, tudo indica que você deve ter, sim, pelo que você está contando. Agora, a verbetógrafa. Você chegou a estudar sobre a influência dos diferentes pH das águas minerais e as consequências na saúde somática? Não. Você não chegou? Não. Agora aqui uma outra pergunta.
O amparador poderia me amparar para voltar com minha duplista? Eles amparam até que ponto? Aí depende, né? Depende do seu mérito e o mérito dela. Às vezes o negócio de você ter deixado foi uma bênção para ela, aí, né, ele não vai ajudar. É preciso saber, né, se foi ou não foi, né? Estou em dúvida em ser psicólogo ou designer de games. Gostaria de saber sua opinião para melhor me encontrar. Olha, eu sou favorável à psicologia melhor do que designer de games. Isso não há dúvida. Você pode ajudar mais gente. Pensa bem, é uma coisa mais avançada dentro do processo de assistência. Então, olha bem o que você pode fazer nesse sentido. É melhor a psicologia. Já é o segundo hoje que a gente fala em psicologia, né? São diferentes as pessoas. Sim. O senhor poderia comentar na página 3, o finalzinho da conclusão. A melhor e a mais difícil estação da vida para ser alcançada é a maturidade sadia na terceira idade biológica. E a frase final do complemento, que é um dos primeiros e mais úteis trafores da consciência lúcida intermissivista é reconhecer o próprio bem-estar. O caso todo é o seguinte, é muito importante a pessoa pensar sobre o problema da vida dela, o destino dela, a programação existencial e o que ela vai fazer, principalmente do ponto de vista da sua pensenidade. O que ela pensa? Porque tudo que nós fazemos depende dos pensênios. Se a gente qualifica e melhora os pensênios, a sua vida melhora de modo geral. Então é preciso pensar por aí. Agora, o que se passa? Na terceira idade, a pessoa já viu tudo o que acontece, aos 65 anos. Se ela tiver equilíbrio e lucidez, ela pode, então, concluir tudo aquilo que ela pode ter começado, já com muito maior maturidade, porque ela já é veterana na vida. Então, as coisas podem melhorar demais a partir disso. Uma outra coisa, com esse processo de 65 anos com equilíbrio, é que a gente indica o memorando lá com aquelas 12 itens para a pessoa pensar. Ela, então, pode fazer uma reciclagem fundamental na vida dela, a fim de alcançar o que nós chamamos de completismo existencial, ou completude existencial, que é o complexo. Mas por que o senhor coloca que é mais difícil? Se é natural que a pessoa amadureça com o tempo, né? Com 65. Mas, por exemplo, para chegar aos 65 anos com equilíbrio não é fácil, não. Porque a maioria das pessoas se gastam tudo durante a juventude. Quando chega na meia-idade, já começa a bater pino. Aí é que tem que... O negócio sério é isso. Desde a antiguidade, todo mundo fala isso. Porque na juventude não há experiência e há muita saúde, muita disposição. Quando chega na maturidade, a pessoa tem muita experiência, mas não tem tanta disposição, porque ela já gastou o corpo tudo antes de chegar lá. Então, o problema, por que é que nós já tratamos da Evolucim, que trata de criança? Depois tem Vex, que trata de adolescente. E por aí vai. Depois tem a repreendência, que é para ver se encaminha o povo para não haver desvio, transviamento. Porque senão, a hora que chegar na terceira idade, né, a pessoa está toda trôpega, entrega as baratas, já curvou, já não dá mais nada, já não faz agachamento, a técnica, não faz mais nada, não tem mais chance. Então, o problema é chegar com equilíbrio. Nós aqui já temos muita gente da terceira idade com equilíbrio, por isso que já tem longevitar. Eles já estão planejando em fazer uma série de condições para isso, para ajudar. E eu já falei também, que eu quero chegar aqui e fazer o clube do centenário. São as pessoas de 90 anos para cima. E nós vamos acabar tendo isso. A minha irmã está aí, ela tem 94 anos, fez agora há pouco. Uhum. Professor, e essa questão um dos primeiros e mais úteis trafores da consciência lúcida, intermissivista, é reconhecer o próprio bem-estar. Porque muita gente fica reclamando de tudo, se vitimiza, não vê o que é que ela tem. E ela, às vezes, recebeu tudo na vida. Então, é um boavidismo total. Isso não pode ser negativo, não é bom. A gente tem que reconhecer o bem-estar que tem, porque nós vivemos hoje
uma vida de fartura. Tudo hoje é muito farto, as coisas todas que nós temos à mão. Os brasileiros já não estão morrendo mais de fome. Morre mais é de comer demais. É bulimia, é obesidade, está matando muita gente, muito mais do que inanição. Quando era na minha infância, era inanição. A pobreza danada, o povo morria tudo. Os meninos ficavam com a barriga grande, cheio de verme, entende? Acabavam morrendo cedo, prematuramente. Os homens começavam a beber sem parar, afinava aqui o pulso e fazia também a barriga de álcool. Morria também, tudo prematuro. Agora, hoje não, já tem mais medicina, já estão cuidando mais. Agora, as pessoas estão começando a ficar ao contrário. Em vez de ficar raquítico, que era, estão tudo ficando baleudo, tudo umas baleias andando na rua. Você olha na televisão, o povo está assim, ó, seja na frente ou atrás, está tudo desse jeito, é a baleia andando. Isso tudo aí por quê? Falta orientação dietética. Uma pessoa, toda vez que ela entrar no refeitório, ela tem que pensar 2 vezes. O refeitório mata. Tem muita gente que sai do refeitório e vai direto para o cemitério. Quer dizer, porque come demais. Hoje, o processo de comer demais é um fato. Então, a gente tem que olhar. Agora, veja, a gente tem que ver esse bem-estar. Uma outra coisa que é pior, a hora que a pessoa começa e ela vicia com a comida, e ela fica com excesso de peso e vem a obesidade, ela não fica com disposição física de fazer exercício. Então, isso piora cada vez mais. Ela não faz exercício, fica um círculo vicioso que tudo piora com ela. De modo que é preciso da gente estar falando isso aqui todo dia. Não tem saída. Entende? Agora, outra coisa. Existe um jeito da pessoa diminuir o peso. E não é só a balança, não. É fazer exercício. Hoje já tem os personal trainer. Uma opção de coisa que pode indicar. Foz tem aqui academias de todo tipo. E outra coisa, para a mulher, tem uma coisa que eu sempre recomendei. Chama-se dança. Existe dança que as mulheres só dançam para mulher, não precisa de homem ver, só mulher. Aqui tem vários grupos que faz isso, a minha própria mulher participa desses grupos, e ela dança. Agora, chega num certo ponto, depois de alguns anos ela fazendo a dança, fica na linha certa, é o que nós chamamos de streamline, que é a linha reta, a linha correta da mulher, que não tem excesso de peso, entende? E outra coisa, ela fica numa disposição que ela vai dançar, o povo pergunta, mas você é profissional? Ela não é. Que ela começa a dominar o processo da dança. Agora, a dança faz transpirar e manter o peso. Vale a pena para a mulher. E outra coisa, não precisa ser uma dança, o maridinho não vai ficar com ciúme, não. Que a pessoa, a mulher não precisa estar exibindo para os homens. Ela pode fazer o negócio todo entre mulheres, não tem nada. Eu não estou falando também que é lésbica, não. É mulher, mulher mesmo. Não, professor, você tinha Vamos falado algumas... bem que o povo interpreta mal. A dança, então, ela não estaria dentro daquelas atividades artísticas que foi discutido? Como é que é? A dança não estaria junto com as atividades artísticas, como a música, que foi discutido É lógico, é preciso ter a música, isso mas ajuda, seria mais mas como veja, um exercício. Eu sou favorável à dança, porque, olha, para manter meu peso, durante a temporada da minha vida, na década de 70, eu tinha umas músicas de balanço, lá dos Estados Unidos, umas gravações que eu tinha. E conforme, então eu começava com aquilo até transpirar, depois eu ia tomar banho, fazia meus exercícios, a coisa toda. Aquilo me manteve o peso, porque senão, se eu deixar, eu do jeito que sou, com energia, vocês já viram, tudo meu funciona, a fisiologia minha, metabolismo, isso tudo. Então é um perigo. Eu atualmente, por exemplo, tomo uma série de remédios por causa da minha idade, hipertensão, essa situação toda. Um dos remédios que eu tomo 1 grama, que não deixa fazer a assimilação daquilo que eu como, tudo. É só uma parte. Porque senão, daqui a pouco, quem vai virar uma bola sou eu. Eu fico bem contente de ouvir isso, porque eu fiquei refletindo depois daqueles outros assuntos discutidos, questão do artista, que foi falado, né? E eu, particularmente, gosto muito da dança, da música, e eu tinha ficado com essa interrogação. Então, agora esclareceu bastante. Pois é, mas isso aí ajuda demais, porque a gente precisa fazer exercício. Agora, o meu exercício atualmente mais sério é na esteira aeróbica. E a minha esteira é terrível. Eu ando 15 minutos dela, começa a transpirar para valer. Eu não preciso mais do que isso na minha idade. Eu estou com 80 anos, está entendendo? Mas agora, eu tenho disposição, né? Quem é que quer topar a parada aí, que vai ver como é que eu...
Entende? Agora, tudo é preciso de olhar bem a comida, olhar bem a carga horária de sono e a carga de exercício que a pessoa faz. Junto com isso, o mental soma. Essas coisas não pode esquecer. Professor, um outro assunto. Em enunciatum, sim. Fala assim, causa justa. Sim. Bem no finalzinho, na última linha de enunciatum. A pessoa cosmoética, é isso aí que você quer? Isso mesmo. A pessoa cosmoética determinada ou superdotada chegou a semelhante condição porque abraçou uma causa justa em alguma de suas existências humanas prévias. E que, nós estamos falando aí antes. Não, mas que paralelo que nós poderíamos fazer a nível de peso, de validade evolutiva, a relação entre causa justa e causa assistencial? Quer dizer, uma causa justa não é necessariamente... Causa cosmoética. Pensa numa causa cosmoética. A causa cosmoética sempre tem assistência. Uma causa justa para você é aquilo que tem equilíbrio. Porque uma das coisas que falta mais na Terra é a justiça. O que tem mais é injustiça. Então, por exemplo, há muitos direitos que tem a lei que são direitas, leis direitas. Mas o que tem de juiz e magistrado tortos não está no gibi. Então, há leis direitas e juízes tortos. Então, falta justiça nas coisas. Por exemplo, o Brasil, está todo mundo aclamando que conseguiram colocar alguns do mensalão na cadeia. Isso mesmo assim, ainda não vi ninguém na cadeia até agora. Eles vão empurrando com a barriga. A justiça do Brasil é um tal de postergar e levar tudo, empurrar com a barriga, deixar para amanhã, para aquilo prescrever. Isso tudo ainda é injustiça. Quando o tribunal comete uma injustiça, a população toda sofre. A consequência vai em cima de todo mundo. Primeira coisa, como é que você vai confiar aqui nas coisas do Brasil desse jeito? É um perigo. Entende? Então, se não há justiça, tem muito inocente condenado. É um perigo, precisa ter cuidado. Professor, o fato do Brasil ter ter retirado o Paraguai, os direitos do Paraguai de participar das reuniões do Mercosul até o ano que vem, até as próximas eleições, é o caso de uma injustiça, correto? Até um certo ponto, sim. Agora, precisa ver o problema político, qual é o interesse que tem nisso. Agora, uma das piores coisas é colocar um ditador nessa história, que é o Chaves. Mas o Chaves agora já nem pode falar nada, porque o cara parece estar ruim lá, o negócio não está bom. Porque esse é ditador. Tudo que ele está fazendo é de ditadura. Agora, eu estou pegando ponte entre assuntos que nós conversamos aqui hoje, que foi discutido. Então, digamos, essa causa relativamente injusta da diplomacia brasileira, ela pode refletir nas relações entre os povos Brasil e Paraguai. Sempre, já está acontecendo já há algum tempo. E então seria assim, do ponto de vista até de reparticiologia, seria um equívoco diplomático. Mas está cheio disso, o Brasil está cometendo um monte desse. Olha o que o Lula faz até hoje, olha o que esse povo faz a respeito de Cuba. Tem muita coisa errada nisso. Olha o que fizeram com aquele cara da Itália, que o cara ficou aí. Está cheio disso. Olha o que o PT tem feito com esse mensalão. Eu acho que ainda está havendo muita maracutaia atrás disso tudo. Esse povo não deve ter consertado de uma hora para outra. Isso tudo tem que ver o que vai fazer. E essa atitude injusta, ela refletiria até nas relações de falta de percepção de reparticiologia na relação Brasil-Paraguai. Ela reflete até num futuro dessa relação, que é o termo da água, por exemplo. O pior não é isso, o pior são os brasiguaios. Isso aí, com o tempo, pode refletir também aqui nas nossas coisas aqui. Tudo é preciso ver o que vai dar. Agora, o Mercosul tem muita coisa para resolver, né? Por exemplo, a Cristina Kirchner, ela é boa numa opção de coisa, mas também tem muita bobagem que tem sido feita. E lá está uma briga danada entre ela e o Clarim, que o Clarim ele tem um monopólio do processo da mídia. E isso aí ela quer quebrar. E está difícil. E outra coisa, o Clarim mostra os erros dela o tempo todo. Ela também não quer caminhar com isso. Então, veja, é preciso examinar o que dá. Agora, a Argentina tem problema atualmente, a Bolívia está cheia de problemas, sempre teve, vai ter cada vez mais, por causa de tóxico. A Venezuela, com esse homem lá que está
mandando o negócio numa ditadura danada, isso aí também é terrível. E outra coisa, o Mercosul abraçando ele lá por causa do petróleo, eles admitem ele aqui por causa do petróleo da Venezuela. Mas o Brasil não seria mais inteligente admitindo o Paraguai exatamente por causa da água? Eu também acho que tem uma opção de coisa que precisa de ser feita. Mas o que é? Quem é que vai entrar nisso? Com esse PT que está aí? Vamos ver o que vai dar daqui para frente. Vamos torcer, ter pensamento positivo. A esperança é a última que dessoma. Professor, o fotógrafo e autor japonês Masaru Emoto executou experiências com a água, submetendo ao pensamento humano, mas sem publicações científicas que comprovem suas experiências. Segundo ele, palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de forma diferente. Gostaria que o professor comentasse a respeito desse fato. Não, o que eu vejo é o seguinte, eu vou te contar. O que é que eu já fiz experiência com isso? Vou te falar duas coisas. Durante alguns anos, quer dizer, na década de 80, eu tinha uma grande cientista que trabalhou lá na Fundação Oswaldo Cruz, em muito lugar, muito trabalho dela, até fora do Brasil, do ponto de vista da biologia submarina e etc. Agora, o que se passa? Ela era a Pia Steiner. Agora, a Pia Steiner comigo, nós começamos a fazer experiência para ver o processo de ectoplasmia e o problema com a água. Então, sobre a água, nós tivemos duas experiências sérias. A primeira coisa é a seguinte, colocava alguma gota d'água no processo com alguma coisa entre uma lâmina e a lamínula. E eu não sabia nada lá, o que é que foi colocado. Então, ela falava assim, coloca energia, Val, daqui. Então, ela pegava ou a direita ou a esquerda, e eu começava a mexer no processo da água através da minha energia. Quem ficava no microscópio duplo, etc., tal, via que mexia tudo no processo a configuração do processo da água. Agora, com o passar do tempo, a gente tirou fotografia daquilo e viu os processos fractais dentro do problema da formação, que é coisa que o povo já conhecia. Mas, por exemplo, você mexe na energia, você nem chega perto, é a distância. Eu colocava energia de uma ponta, aquilo mexia na hora. Agora, o pior não é isso, não. O pior foi a gente colocar um aquário e colocar as algas. Colocava um aquário comprido, colocava a alga aqui e a alga aqui. E aí eu chegava e falava assim, olha, eu vou mumificar as algas de cá. Então eu começava a jogar a energia até mumificar a alga debaixo da água. Como é que se pode explicar isso? Quer dizer, ela ressecava toda e morria com a energia que eu colocava em cima da alga. Estão entendendo? A outra não tinha nada. A energia, eu falava, é nessa aqui. Então, veja, como é que entra aí a alga com a água? Não é fácil, é energia. Tudo isso nós fizemos durante alguns anos, inclusive com gente verificando a situação toda por causa da ectoplasmia. Professor, eu fiz terapia neurolinguística por 7 anos, o que me ajudou muito. Poderia detalhar por que considera a neurolinguística ultrapassada? Não, porque uma boa parte desse povo que estuda neurolinguística começa a querer hipnotizar os outros para influenciar. Eles começam a fazer isso com os parentes dentro da família, para a pessoa arranjar dinheiro lá dentro, etc. Tudo isso eu já vi fazer. Eu já vi o povo fazer, executar o processo. Então, a neurolinguística é perigosa, porque, às vezes, eles não ensinam a cosmoética, não tem moral. Fazer essas coisas todas, dominando os outros, através de energia, distância, com hipnose, é um perigo. A mesma coisa é o Silva Mind Control, que havia. Também é negativa, eu sempre meti o pau nessas duas coisas. Então, a neurolinguística é muito bonitinha, mas, ó, cuidado com isso. Pode ser, porque o processo hipnótico pode criar muito mal para os outros. Abra o olho com isso. É só o que eu acho. Vê o que você faz nesse sentido. Se você está bem intencionado, não tem nada. Mas agora, olha bem. Abra o olho. Professor, sim. Aqui no ar. Queria entrar numa questão pessoal. Eu vim de uma família espírita e hoje está todo mundo voltando para o centro de Umbanda. Eram todos de centro normal. Eles estão fazendo uma regressão. E eu estou tentando entender... Estão saindo do espeto e caindo na brasa viva. Estou tentando entender esse processo. A minha irmã, ela é
médio de incorporação, e eu estou tentando dar uma estudada. Então agora vai ser égua. Quer dizer, cavalo de Umbanda. Isso, tem tudo isso. Essa questão do cavalo, ela até me explicou. Esses guias que frequentam esses centros de Umbanda, eles passaram pela... Tudo é guia cego. Tá, mas eles passaram é pela segunda dessoma? Tiveram isso ou não? Não, esses já passaram, mas eles são mal intencionados. Está cheio de assediador nisso, é guia cego. Umbanda, de modo geral, esses despachos são feitos o seguinte: tem uma pessoa aqui, ó, que deu tanto para a pessoa fazer um despacho contra essa. Então eles fazem. Mas essa pessoa, na hora que vão fazer, faz assim: não, eu dou o dobro que aquele fez. Então eles fazem, vira contra a outra. É assim que é feito o despacho. Então você não pode confiar em nada disso. A informação que eu tenho da minha irmã é que eles não fazem esse tipo de trabalho, eles, segundo eles, são sempre generosos. Assim, sempre é uma bênção, são santos, tudo abençoado, uma beleza, tudo conversa fiada. Tá, aí eu queria entender... Vai ver os despachos, como é que são, que você vai sentir a energia. Chega lá num congá deles e você sente a energia, como é que é. Está cheio de guia cega e coisa então essa questão mal intencionada. O processo é a má intenção. Essa questão da segunda dessoma, esses guias passaram ou não? Era isso que eu queria entender. Eles estão conscientes, eles sabem que estão conscientes. Porque, pelo que eu entendi, eles... É tudo guia cego. Mas eu sei. Guia cego já passou para a segunda dessoma. Ah, tá. Mas só que tem que eles não... Porque eles entendem bem de energia, pelo que eu... Eles entendem bem de energia. Não sei, porque minha irmã disse assim, que o fumo, a bebida, eles têm isso... Escuta, fumo e bebida, você acha que isso está certo? Não, não está. Eu realmente... Eu compreendo. Agora, veja, ninguém vai combater, porque isso é troço da África. É negócio primitivo, é quase pré-humano, sub-humano, é animal. Então, aí minha irmã disse assim, que depois que ela toma essas coisas, eles tiram todo o gosto da boca dela, ela não se sente com... Então, eles fazem algum fenômeno parapsíquico ali para poder retirar filha, isso, né? Não é isso não, deixa eu só te explicar. Nessas questões de terreiro, geralmente tem tambor para manter os negócios lá deles. Então, o que é que se passa? Existe o cara que é o Egum, aquele que comanda o processo de tambor e que dá também a orientação, é o líder dos despachos, propriamente dito. Então, com o passar do tempo, eles têm muito poder, porque ali é o poder da vida e da morte. Por quê? Eles, às vezes, vão fazer um despacho, então a mulher chega lá e dá 5 mil para eles, para dar um jeito naquela vizinha que está querendo roubar o namorado dela. Então, eles dão um jeito, a mulher lá se atrapalha, às vezes até morre, e ela casa com o cara que ela queria. É lógico que esse casamento nunca vai dar certo, porque aquela que dessomou vem contra ela, vai ser uma balbúrdia aquela família. Você está entendendo? Agora, o que se passa? Isso acontece nas melhores famílias. A maioria dos despachos são assim. Então, tem aqueles casos que às vezes a pessoa descobre, vai ver no travesseiro, que colocar lá o negócio da morte do cara. Ele deve morrer até outubro. E coloca o nome dele, as coisas todas lá, para fazer o despacho para ele morrer. Você está entendendo como é que é? Então, você vai confiar em umas coisas dessas? Isso aí é terrível. Eu queria entender o processo energético, porque, pelo que eu entendi, eles entendem de energia. É o assédio. Negativa, mas eles falando têm esse domínio, movimento espírita, é a obsessão o tempo todo. Então, ela saiu do espeto e caiu numa brasa pior. Você está entendendo? A brasa viva. Agora eles estão levando o evangelho para dentro do centro de Umbanda. Eu não sei o que vai virar isso. Não, mas isso não adianta, tudo é tapiação. Só de beber e de fumar, outra coisa. Isso é igual lá no Oriente, por exemplo, na Índia. Os caras chegam e é capaz de beber aí 3 garrafas de cachaça. E acaba o transe, ele está bom, não tem nada. É isso que eu gostaria de entender. Pois é, mas isso é porque estão chupando. Ali está cheio de vampiro, chupando a energia dele o tempo todo. Não é ele que está bebendo, é o outro. Ele é um caneco que está bebendo para os assediadores. É por isso que eles não ficam... Entendeu como é que é? Não. Agora, veja, isso é terrível. Não é fácil. E as consequências dessa condição, isso aí vai piorando cada vez mais. E aquilo faz uma rede de assédio violento. Tudo é baratrosférico, quer dizer, tudo é praticamente tenebroso, infernal. Quando eu chego na minha casa, eu já sinto... A intenção é ruim. Hein? Eu sinto a energia da minha casa, assim, cada vez mais. Não, depois que eles fizeram essa transição, quando cada vez pior. Quando você puder, você deixa esse povo, deixa para lá, dá um jeito. Uma outra coisa, se vocês começarem a mexer com banda, veja a fazenda do seu pai, o que vai acontecer.
Eu garanto que já deve estar acontecendo alguma coisa lá. Eu já trabalhei muito nesse negócio para limpar. Já acontece muitas coisas. Não, mas veja agora, desde que eles entraram na Umbanda, o que aconteceu na fazenda? Fala com o seu pai. Já teve alguns fatos aqui, lá, fala com o seu pai. Não, o senhor falando, eu já captei. Já viram isso? Sim, já. Teve um dia que o pessoal quase estava dentro de um lugar fechado. Agora, e começou pior a não é isso não. O pior que vai começar a acontecer é a hora de começar a mexer com animais. Um animal, quando ninguém está esperando, o animal amanheceu morto. Não tinha motivo. Abra o olho com isso. Isso tudo é assimilação de energia, quer dizer, vampirização do ambiente. Abra o olho, porque esses negócios não são bons, não. Agora, eu quero te dizer só uma coisa. Faz algum tempo, nós estávamos em Ipanema, quando chegou uma senhora e trouxe o filho dela para mim, para eu ver. Então, eu fui olhar o filho, fazer arco voltaico, ver aquilo tudo. O rapaz tinha menos de 40 anos, mas, assim, um pouco, totalmente fora do esquadro, como se ele não tivesse aí. Zumbi. Você está entendendo? Aí ela vira para mim e fala assim, doutor, dá um jeito, porque meu filho era tão bom, tão inteligente, estudou tanto, fez tanta coisa, e agora ficou isso aí que a gente não sabe o que é. Eu falei assim, é um vegetal. Ele entrou no vegetal. Esse rapaz deve ter feito algumas coisas de despacho. Eu falei assim, como é que o senhor sabe? Aí eu viro para ela e falo assim, me explica tudo como é que foi. Aí ela fala, ele trabalhou 12 anos com Megon. Ele é que... Então, ali, a pessoa, depois de tanto tempo, ele acha que ele tem o poder da vida e da morte. Ele manda matar os outros. Você está entendendo? Como se ele fosse um general ou qualquer coisa nesse sentido. Agora, o que se passa? Chega num certo ponto que o arquivo que ele já trabalhou com tanta gente, aquele regimento de pessoas, de vítimas, tudo isso, que esses assediadores extrafísicos, os guias cegos, matam uma pessoa. Ela tem um acidente e morre. Então, eu perguntei para ela assim, é engraçado como é que ele está vivo. O que foi que aconteceu? Não, o que aconteceu é que eles queriam despachá-lo, assim, para não trabalhar mais. Então, eu pedi para eles ajudar. Aí, insisti demais para eles ajudar. Então, eles falaram que eu ia ter o meu filho de volta. Só que o meu filho de volta não apareceu. Veio um vegetal no lugar dele. Aí eu falei assim, você não pediu para ele continuar vivo? Porque eles matam o arquivo, você está entendendo? Eles acabam, fecham o arquivo, então vira defunto. No caso dele, eles deixaram o filho porque ela pediu, insistiu demais. Depois de 12 anos, eles queriam queimar o arquivo. Não queimaram, mas colocaram o cara. Eu mostrei para algumas pessoas que estavam lá como é que era o rapaz. Aí a mãe vem. O que a gente faz? Fala assim, você não pode esperar mais nada, porque ele aí já foi embora, está degringolou, a cabeça dele já foi para o espaço. Isso aí nunca mais vai ser. Você tem que cuidar do seu filho do jeito que ele está aí, foi o que você pediu. Mas não, eu queria era meu filho do jeito que ele era. Agora, igual esse, tem um monte de casos igual esse. O Egon, que em vez dele morrer de uma hora para outra, porque às vezes ele morre prematuramente. E ninguém sabe. Morre por uma doença de pele, morre por um acidente, morre porque caiu na escada. Então, esse negócio de cair na escada é terrível. Quando ele nascer em outra vida, como é que fica a situação? Na outra vida, não. O negócio enrolou, né? Isso aí já vem de trás. Por exemplo, o caso da família dela. Se eles estão no espiritismo e saiu lá para a Umbanda, deve ter assédio nisso violento, já no espiritismo, tudo. É assediador. Então, o processo já vem de trás. Vamos ver o próximo capítulo, o que vai dar. Alguém tem que começar a melhorar isso, perdoar, avançar lá, para abençoar todo mundo, esclarecer, ver o que faz. Essa consciência desse rapaz, uma vida futura, como é que ele vem? É preciso perguntar para ele. Às vezes ele vai ficar danado da vida e vai querer fazer só vingança. Nunca se sabe. Precisa de ver. Eu acho que ele ainda está vivo até agora, já faz alguns anos, ele está vivo. Agora, é totalmente vegetal. Você vê direitinho que é um zumbi. E ele está crente que ele é o tal, ele fala. Entende? Como se ele fosse ainda.
Eu fui conversar com ele, só nós dois, chamei ele para um canto para ver. Aí, lá pela Santa, ele abriu. Fiz arco voltaico nele para ver se ele melhorava, mas eu cheguei à conclusão que eu senti que o cérebro está degringolado, eles liquidaram com ele. Já não é mais só energia gravitante, não. É o cérebro que não funciona mais. Então, professor Valdo, nesse caso, como saber o momento de interferir, de tares, não entrar, ou afastar, entendeu? Jamais entrar em nada, deixar para lá e abençoar todo mundo, cair fora. E como se proteger? Essa tem sido a minha reação, até que eles falam. Isso é uma máfia baratosférica. Mas, por exemplo, eu estou com a minha família, em alguns momentos dá para eu falar alguma coisa. Realmente não dá muito para entrar a fundo. Não, sei, mas você fala aquilo que você pode, mas a pessoa é o seguinte, você pergunta para ela, você nunca vai sair disso? Pergunta para sua irmã. Se for, deixa ela para lá. Fala assim, não vou entrar nessa. Porque senão você está se acumpliciando com coisa baratosférica. Isso é uma máfia. Cuidado com isso. As religiões, de modo geral, estão tudo errado, você sabe. Tem uma parte muito errada. Eles falam bonitinho para acabar com tudo. Por exemplo, o sacerdote da Igreja Católica é um pedófilo. É uma cara de santo e as garras de pantera. Pega criança, quer dizer, o que você quer? Eu consegui trazer meu pai e minha mãe aqui há um mês atrás. E meu pai ficou muito impressionado com isso aqui. Isso mexeu com ele, assim. Eu não sei até onde foi, mas isso mexeu muito com ele. Ele ficou impressionado, ficou uns 3 dias meio em órbita, assim. Agora vamos ver o resultado. Realmente é difícil saber quando entrar. São as pessoas mais de idade que devem cair a ficha primeiro. Quem devia entender mais isso é o pai e a mãe, não é a filha. Então é o pai e a mãe que devem reagir perante a filha, para ver se ajuda. Mas não, lá é... Agora, se não dá, tem que deixar para lá. Agora, você sabe que ela é de Frutal, né? É gente do Triângulo. Ela é lá da turma de Frutal. Ela é de Berlândia. Você chegou a fazer curso lá em Uberaba? Fez? Em Rio Preto. Então, é bem do lado de Frutal. E a gente está montando um núcleo. E aí, Uberaba que está dando apoio para a nossa formação em Rio Preto. São situações e lugares que eu conheço na palma da mão. O que você queria? Dentro dessa dúvida dela, como faz para alguém se proteger dessas energias baratosféricas? Não participar disso em primeiro lugar. Ter boa intenção. E dominar o estado vibracional, a energia para se defender. Qualquer coisa, isolar, fazer encapsulamento, deixar para lá. Um bom EV blinda a pessoa. Agora, se entrar na onda, principalmente se tiver medo disso, pronto. A canga vem, o cara está no buraco. Entendeu? Professora, na página 1, no enunciado, na 7ª linha, as grandes ações cosmoéticas perduradoras são sempre geradas a partir de cálculos. Poderia aprofundar? É aquilo que a gente fala. Tem gente que acha que chega com uma pessoa e vê para ela que ela pensa demais e fala assim, essa pessoa é calculista. E eles acham que ela está errada. Não está. Tem muita gente... E assim que a gente evolui, é com bastante cálculo mesmo, você tem que ser calculista. É igualzinho lá em Minas Gerais, lá em Uberaba, Berlândia, lá, na minha terra, que o povo falava assim, quando a pessoa que era muito arrumada. Não, ele é muito correto demais. Então, tem um nome lá que eles chamam para a pessoa assim. Sistemático. Agora, veja, sistemático é um processo da ciência, é correto. Ele é que está certo, as pessoas que falam isso é que estão erradas. Agora, por que elas combatem a pessoa sistemática? Porque aquela pessoa, ela é organizada, ela é disciplinada, e o outro não, quer a bagunça, não quer saber de nada. Ele vai falar com o sistemático vira para ele assim, esse seu cigarro vai acabar com você, que besteira que você está fazendo. Ele não vai querer isso. Então eles falam, não, essa pessoa é sistemática, não vou chegar perto dela. Eles têm medo da pessoa. Entendeu como é que é? Sim. Então, a mesma coisa é esse processo que nós estamos falando aqui. A pessoa tem que ver o que ela faz em matéria de cálculo. Quer dizer, ela ser organizada, ter disciplina naquilo que ela faz. Então, a primeira coisa para calcular é anotar as coisas. Quanto mais você registrar, melhor. A vida é assim. Isso é importantíssimo, o registro das coisas. Pensa por aí. Entendeu? Aproveitando, na página 3, no complemento,
Essa primeira frase sobre a CCCI ser composta por ela é composta de intermissivistas da primeira geração, ou seja, os elders, ou consciências mais traquejadas, antigas, e não transmigráveis para planeta evolutivamente inferior, e de quem se espera maiores reciclagens nesse momento evolutivo de transição da reurbanologia. Hoje, na mini tertúlia, o senhor falava sobre 1000 pessoas virem para cá e ter só 2 terços. Poderia aprofundar essa conexão? Não, o caso todo é o seguinte, nós estamos aqui hoje com mais de 700 pessoas, só que a gente tem registrado, fora as de Foz, são 695 pessoas. Elas vieram para cá, entende, para trabalhar com esse processo nosso da conscienciologia. Essas pessoas têm tudo no curso intermissivo. Agora, o problema nosso é juntar o povo que está fazendo o curso intermissivo, que é aquilo que eu falo, né? Intermissivistas de todos os países, univos, quer dizer, a gente tem que unir para trabalhar junto com o processo da reurbanização do planeta. Nós estamos caminhando para isso hoje. Isso está em andamento. Então é muito importante. Agora, você, por exemplo, você veio, já está aí, o urubu servando, o que vai dar? Vamos ver o que vai dar com isso. É o trabalho. Agora, o povo pergunta se deve vir para cá. Eu faço, não, isso a gente não sabe, é a pessoa que tem que saber. E eu não convido ninguém para vir para cá, que é a pessoa que tem que ver o destino dela, a programação de vida dela, a família que ela tem, família nuclear, a profissão, às vezes a dupla evolutiva que ela tem, a duplista ou o duplista. Agora, a única coisa que eu falo é assim, mas e Foz? Então eu falo, olha, quem está junto da fogueira sente mais calor. E às vezes fica com mais luz, porque a fogueira ilumina. Entendendo? Então o processo todo é esse. Aqui é a fogueira, pensa bem, pondera, cada um vai escolher o que vai poder. Agora, tem gente que quer vir para cá, mas não consegue. Tem muito rabo preso, muita culpa no cartório, tem muita coisa para resolver primeiro até chegar aqui, então é difícil. Obrigada. Agora, nós então queremos agora falar lá com a Ana, viu? Queremos mais verbetes da sua parte, tá certo? Dá um jeito. Faz aí uma série aí de uns 5 verbetes, depois você vem para Foz e senta ali naquela cadeira que a gente vai te ver mais de perto. Com 5 todo dia, um depois do outro. Eu confio em você, que ela é boa, ela pode fazer isso tudo, ela tem gabarito para isso. Tá bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da terceira de hoje foram 37 assinaturas no livro de presença, 25 perguntas presenciais e 23 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Marta, curso Precocidade Parapsíquica, Anne Catherine, palestra Reurbanização na Europa, WIV, Balanço Existencial, Teresa, Imersão Processioterápica em Brasília. Boa tarde. Para quem quer compreender e identificar as manifestações parapsíquicas na infância e reflexos na fase adulta, a CIP oferece o curso Precocidade Parapsíquica, que será ministrado pela professora Carla Giuliani, nos dias 5 e 6 de janeiro, na sede da CIP, no discernimento. Temas principais: relações grupocármicas, retrocognições, paragenética e rissoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo parapsiquismo interassistencial, assumindo parapsiquismo interassistencial. Maiores informações pelo telefone 45 2102 1421 ou pelo e-mail acip@acip.com. Obrigada. Oi, gostaria de convidar vocês para a palestra gratuita que vai acontecer no auditório do CAEC na terça-feira, às 19 horas até 21 horas, com o tema Reurbanização Extrafísica na Europa. O professor Waldo acabou de falar hoje, acho que 3 vezes, sobre a pensata, intermissivistas de todos os países unidos, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Como vamos achar esses intermissivistas que também estão espalhados pelo mundo? Principalmente, vamos falar sobre a Europa. Nós vamos ser 2 professores, o professor Eduardo Vicenzi e eu, Anne Catherine. Vamos falar sobre os ambientes extrafísicos na Europa, vamos falar um pouco sobre a União Europeia e o andamento da conscienciologia nesse velho continente.
Nos dias seguidos, no dia 9, vai ter o curso Amizade Intermissivista, que eu que vou administrar, e depois Maturidade Afetiva, do Autoafeto à Maxifraternidade, com o professor Eduardo, no dia 10. Mais informações vocês recebem no CAEC. Boa tarde. Eu gostaria de estar convidando, em nome da Apex e do CAEC, para o curso Balanço Existencial, que ocorrerá no período do Carnaval. Nesse ano será dos dias 9 a 12 de fevereiro de 2013. Nós temos diversos temas relacionados, são várias conferências que ocorrem durante o balanço. Então, a gente utiliza técnicas para a pessoa fazer uma análise da sua PROEX e temas para servir como exemplos, para ilustrar para a pessoa poder compreender melhor a sua PROEX. Esse ano nós vamos ter vários temas. Nós vamos ter PROEX e Judaísmo, holobiografia do Zéfiro, com a professora Mabel Teles. Tá? Nós vamos ter pessoas relacionadas que residem na África, que vão falar sobre infiltração cosmética na África. Então, são diversos temas relacionados à programação existencial. São temas que ajudam a pessoa a compreender melhor a sua PROEX. E a técnica do balanço existencial, onde a pessoa ela faz um levantamento da sua programação existencial, seus acertos, erros que também cometeu, que possam auxiliar no seu planejamento futuro aí, nos próximos anos. Então, estão todos convidados. Maiores informações vocês podem obter na recepção do CAEC. Telefone, o DDD é 45 3525 2652, ou acessar o site da Apex, que é www.apexinternacional.org. Ok? Obrigado. Bom, boa tarde. Estou aqui para divulgar o curso Imersão Progessoterápica da OIC, parceria com o IPC de Brasília, que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3, dia 1º, 2 e 3 de fevereiro de 2013, em Brasília. Tá? EPICOM professor Nário Takimoto. Os tópicos são autoprogessoterapia, projeção energética terapêutica, acoplamento energético com EPICOM e debates consciencioterápicos. Antes, ocorrerá uma palestra gratuita no dia 11 de janeiro de 2013, também em Brasília, no Hotel Naum Express. O curso será no Aliá Gran Hotel, telefone do IPC Brasília, 61-3346-5573. Boa tarde a todos. O IPC Foz do Iguaçu os convida para participar do CIP de férias. O CIP é o curso integrado de projeciologia, é um dos cursos de entrada do IPC. E esse CIP de férias vai acontecer do dia 11 de janeiro, começa, e termina dia 6 de fevereiro. As aulas serão de segunda a sábado à noite, das 19h30 às 22 horas, com exceção de quinta-feira. O valor está com desconto, por ser um CIP de férias, e nós temos apenas 3 vagas restantes. Então, quem tiver interesse, procure-nos com maior rapidez. O telefone para contato é 2102-1448. Obrigada. O verbete da manhã é Convivência Prioritária, especialidade Conviviologia. Autora, professora Neide Lisboa Batista. Obrigada e boa tarde a todos.